Mais que vencedores, eu queria trazer uma reflexão com vocês, porque eu creio que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Nada pode te parar, nada pode te deter. Sabe que todas as quartas-feiras nós nos reunimos aqui no final do culto, nós oramos pelos enfermos, pelas pessoas que estão no pacto de oração, ungimos, e eu sempre escuto os mais diversos tipos de pedidos de oração, pelos mais diversos problemas, enfermidades, situações difíceis. Alguns e algumas de vocês chegam desanimados, tristes, ansiosos, preocupados, depressivos, diante desses mais diversos problemas. Eu me sinto impelido nessa tarde pelo Espírito Santo em trazer essa reflexão, para trazer um lembrete aos nossos corações, porque pode ser que em meio a todas essas contrariedades a gente se esquece de coisas básicas que nós não podemos nos esquecer, como isso que eu acabei de dizer: em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Talvez o mundo diz para você: não, você não é mais que vencedor, você é perdedor. Olha só o problema que você está enfrentando. Isso não é uma coisa que uma pessoa que é mais que vencedor vive, não é uma situação que alguém que é mais que vencedor desfruta. Mas em nome do Senhor Jesus, eu estou aqui hoje pelo Espírito Santo para dizer a cada um aqui: você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Como o apóstolo Paulo bem nos disse, de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Nós ficamos até perplexos, mas não desesperados. Nós somos perseguidos, mas não abandonados. Nós ficamos até abatidos, mas nós não somos destruídos, porque nós somos mais que vencedores. Crise nenhuma nos destrói, meus irmãos, pelo contrário, elas nos fortalecem e contribuem para nos tornar ainda melhores, para nos tornar ainda mais parecidos com Jesus, porque nele nós somos mais que vencedores. Por isso quero apresentar três razões pelas quais você pode ter convicção no teu coração de que você é mais que vencedor. 3 razões, registradas lá em Romanos capítulo 8, versos 26 ao 39. E em primeiro lugar, nós somos mais que vencedores porque Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Se não fosse isso, talvez a gente não seria mais que vencedor. Mas Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Deus faz com que todas as situações que nos acontecem, para tudo aquilo que chega até nós, Ele age em todas essas coisas, para que essas coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. E Paulo, ele esclarece isso na sua carta aos Romanos, lá em Romanos 8, 26 ao verso 28. Acompanhe comigo a leitura desse texto. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quem é que pode compreender uma coisa dessa? Que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós bem sabemos que um gemido é uma expressão tão profunda que a gente não consegue articular com palavras, a gente não sabe explicar, então a gente geme, seja de dor ou seja de prazer. Mas o Espírito Santo é o próprio Deus, o conhecedor de todos os dialetos, de todas as expressões, de todas as palavras, de todas as línguas. Mas quando Ele está orando por você, em você, ao Deus que está em você, Ele geme. Ele não encontra nenhuma língua, nenhuma palavra, então Ele geme com gemidos inexprimíveis. E é com essa intensidade, é com essa agonia que Ele intercede por cada um de nós. Olha só como o versículo 27 continua: e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo, Ele não apenas intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mas Ele intercede de forma eficaz. Ele intercede por nós de forma eficaz. Se eu não sei como orar, o Espírito Santo sabe. E Ele ora conforme a vontade de Deus. Ele jamais vai interceder por você de forma desalinhada, de uma forma desafinada com a vontade de Deus. Veja só o versículo 28 como conclui. Paulo diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Perceba aqui que Paulo, ele inicia a frase com a palavra sabemos.
Note que ele não diz achamos, ele não fala achamos, ele não fala pensamos, ele não fala sentimos, ele fala sabemos. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. É algo certo, é algo certo. Mas é importante ressaltar neste versículo que Paulo não está dizendo que só acontecem coisas boas em nossas vidas, porque muitas vezes nós podemos confundir isso, e Paulo está dizendo não acontecem só coisas boas nas nossas vidas, porque existe essa ideia equivocada de que crente não sofre. Talvez você já ouviu alguém falando isso, que se você fosse fiel mesmo a Deus, se você fosse crente de verdade, se você tivesse fé, você não estaria sofrendo. Mas é uma mentira muito grande, porque crente também sofre, crente também fica doente, crente também perde o emprego, por incrível que pareça, crente também é assaltado, crente também sofre bala perdida, crente chora também a dor do luto, crente enterra também os seus mortos, porque sabe, meus irmãos, a vida cristã não é uma colônia de férias, a vida cristã não é como um passeio num parque de diversões, onde só acontecem coisas boas, alegrias. A vida cristã não significa você ser intocável, a vida cristã não significa você viver numa estufa. Coisas ruins acontecem com gente de Deus. Paulo, aqui nesse texto, ele não está dizendo que todas as coisas cooperam coincidentemente para o nosso bem. Não é obra do acaso, não é coincidência, não tem misticismo, até porque o crente não acredita na sorte, o crente não se guia por horóscopo, crente não teme feitiço ou macumba, olho gordo, gato preto, crente não acredita no azar, na sexta-feira 13, e muito menos em superstição, porque crente não acredita que as coisas acontecem por si mesmas. Nós somos o povo que acredita num Deus soberano, que arquiteta todas as circunstâncias para o nosso bem. Nós cremos num Deus que está no controle e que Ele não é pego de surpresa com nada que nos acontece. Nada pode pegar Deus de surpresa. Então, se você está enfrentando uma luta, isso não pegou Deus de surpresa. Isso não impressionou Deus. Isso não deixou Deus assustado ou preocupado. Paulo também não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Preste atenção a isso, porque existem muitas pessoas que não renderam ainda a sua vida a Cristo, que não são filhos de Deus, mas que usam desse texto: Deus está cooperando para o meu bem. Não, o texto não diz que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. A Bíblia diz que aquele que semeia vento colhe tempestade. A Bíblia bem diz que quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Mas se você é filho de Deus, se você já rendeu a sua vida e tem vivido Cristo todos os dias da sua vida, então Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem, dentro do perfeito propósito que Ele tem para a sua história. Deus faz com que tudo coopere para que você seja mais que vencedor em Cristo Jesus. Mas talvez você olhe para tudo isso que está sendo dito até aqui e até concorde com tudo isso, ache tudo muito bonito, muito legal, mas talvez você está pensando aí: mas pastor, como é que pode ser verdade isso aí na minha vida? Porque minha vida está de cabeça para baixo, minha vida está desmoronando. Olha para minha família, pastor, olha para essa enfermidade, olha para essa crise que eu estou enfrentando, olha os meus sentimentos como estão, pastor, eu não estou entendendo nada, eu não estou compreendendo, como é que pode ser verdade tudo isso? Sabe, meu irmão, é verdade que talvez você não esteja entendendo nada, porque eu também às vezes não entendo nada, mas nós não podemos nos esquecer de um detalhe, porque em nenhum momento Deus prometeu que nós entenderíamos tudo, em nenhum momento Deus nos garante que nós compreenderíamos todas as coisas. Não, Ele não garante nada disso. Mas se você não está entendendo o que Ele está fazendo, você pode entendê-lo. E você pode entender que Ele é soberano. Você pode entender que Ele é um Deus bom e fiel. Você pode entender que Ele é o seu Pai. E que Ele não está trabalhando contra você, mas Ele está trabalhando por você. Conta-se que certa vez, aquele grande, famoso cientista Albert Einstein, ele foi
chamado para uma série de entrevistas nos Estados Unidos, e ele então acompanhado da sua esposa, em uma certa reportagem, a entrevistadora dirigiu uma pergunta à esposa dele, e ela perguntou assim: olha, senhora Einstein, me diz uma coisa, a senhora compreende a teoria da relatividade, essa teoria tão complexa que seu marido desenvolveu? E ela então respondeu: olha, eu não compreendo a complexa teoria da relatividade que o meu marido desenvolveu, mas sabe de uma coisa? Eu compreendo o meu marido. Eu entendo o meu marido, eu conheço o meu marido. Então aqui vai algo do fundo do coração de Deus para você aqui nessa tarde. No momento que você conhece quem é Deus, o seu coração descansa. Porque quando você sabe que Ele é bom, que Ele é fiel, que Ele é por você, e que Ele está agindo em todas as coisas para o seu bem, você não precisa ficar com medo, você não precisa ficar preocupado, porque Ele está cuidando de você. Ele não é um sádico, Ele é bom, e Ele está fazendo todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Se você ama a Deus, então você é mais que vencedor. E Paulo continua, nos versos 29 ao 30, ele diz: pois aquele que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Deus está agindo em todas as coisas para o nosso bem, meus irmãos. Mas que bem é esse? O que é esse bem? A resposta, ela está bem aqui. Sermos transformados à imagem de seu Filho Jesus. Você pode até ser rico, famoso, bem-sucedido em tudo que você faz, mas o propósito pelo qual Deus vai fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem, não é para que você seja bem-sucedido aos olhos deste mundo, mas é sim para te tornar ainda mais parecido com o seu Filho Jesus. E é isso o que significa ser mais que vencedor. Você, cada dia, se tornando cada vez mais parecido com Jesus. O seu caráter, cada dia, sendo transformado cada vez mais à imagem de Jesus. Esse é o maior bem que nós podemos ter. E Deus fará de todas as coisas que acontecem na tua vida, para cooperar com isso, para que você se torne alguém parecido com Jesus. Por isso eu quero nesse momento cantar essa música com vocês. Uma música que fala sobre nós aprendermos a viver os caminhos do Senhor, a entregar os nossos caminhos a Ele e a entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Vamos cantar juntos? Ensina-me a entregar meus caminhos em tuas fortes mãos e simplesmente nelas descansar. Ensina-me que o teu amor, Senhor, nunca falhará. Insistirá em me fazer feliz. E se eu cair, não resistir e até desanimado me prostrar, sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor. Teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor. Teu Espírito me faz ressuscitar. Ensina-me que tudo coopera para o meu bem. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a viver. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a viver. Ensina-me a viver.
Jesus, nos ensina, Pai, a entregar os nossos caminhos nas Tuas mãos e a descansar em Ti. Ensina-nos, ó Deus, a compreender, Pai, que o Senhor age em todas as coisas para o bem daqueles que Te amam, e nós Te amamos, e por isso, em Ti nós cremos que somos mais que vencedores, em nome de Jesus, amém. E em segundo lugar, nós podemos dizer que nós somos mais que vencedores porque Deus é por nós. Deus é por nós. Deus não é contra nós. Ele não age contra você, Ele age ao seu favor. Mas quando nós sofremos, nós temos aquela velha tendência errada de logo pensar, puxa, se está difícil, é porque Deus deve estar me punindo. Eu devo ter feito alguma coisa muito errada. E Deus talvez esteja me castigando, me punindo pelo meu pecado, ou porque Deus simplesmente é mau mesmo. E por isso Ele tem prazer em me ver sofrer. Mas Paulo diz, não, Deus é por nós. Olha só a continuação do texto, em Romanos capítulo 8, verso 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos, pois, meus irmãos, diante dessas coisas? Mas que coisas? Tudo que foi dito até agora, todas essas coisas, o que nós podemos dizer contra um Deus que age em todas as coisas para o nosso bem? Um Deus que é por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Então, se Deus é por nós, você consegue imaginar qual é o ser humano, qual é a pessoa que pode se levantar contra você? Qual é a situação que pode se levantar contra você? Aqui Paulo, ele faz uso de uma retórica, onde a resposta ela é óbvia. Por isso, preste atenção. Deus trabalha em nosso favor. Deus trabalha em nosso favor, mesmo quando você não está vendo, mesmo quando você não está sentindo, mesmo quando você não está percebendo, Ele está trabalhando ao seu favor. Qualquer visão de um Deus irado, qualquer visão de um Deus castrador, de um Deus estraga prazeres, de um Deus cruel, é uma visão equivocada, porque Deus não é contra nós, Deus é por nós. As suas intenções são sempre abençoadoras, porque Ele luta ao nosso favor. Mas como nós podemos então saber se isso de fato é verdade em nossas vidas? Veja só como o próprio texto de Romanos, no verso 32, nos traz essa resposta. Paulo, ele continua dizendo, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Deus, meus irmãos, Ele é tão por nós, mas tão por nós, que Ele não poupou nem o seu próprio filho, mas o entregou por amor a cada um de nós. E se Ele não poupou o seu único filho, Ele certamente não deixará de nos dar tudo aquilo que for necessário para o cumprimento do seu eterno propósito em nossas vidas, que é nos tornar a sua imagem e semelhança. E veja só como o versículo 33 continua. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Deus escolheu não imputar sobre você o seu pecado. Deus escolheu não imputar o nosso pecado contra nós. Então quem é que vai nos condenar, se é Deus quem nos justifica? Deus escolheu não nos tratar de acordo com o nosso pecado. Afinal de contas, Ele não poupou nem o seu filho por amor de nós. Veja só o versículo 34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus Cristo morreu e ressuscitou em nosso favor. Quem nos condenará, meus irmãos? Se tudo o que nós deveríamos ter recebido como fruto do nosso pecado já foi derramado sobre Cristo Jesus, afinal de contas, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Ele já resolveu que Ele não vai nos tratar mais de acordo com o nosso pecado, porque Ele cancelou o nosso pecado, Ele cancelou o nosso passado, e Ele ainda intercede por nós. Não é que Deus é alguém bravo que fica lá, olha, cansei dessa humanidade, quer saber, agora eu vou jogar um raio e vou acabar com tudo, chega. E aí então chega Jesus naquele cavalo branco. Não, meu Pai, por favor, eu intercedo por eles, não faça isso. Não é isso que acontece, até porque Deus é por nós. Até porque Deus é por nós. E Ele é tão por nós
que Ele enviou o seu único Filho como nosso mediador. Ele tomou sobre si os nossos pecados e morreu a nossa morte. Creia nisso nessa tarde, meu irmão. Que o Espírito Santo de Deus faça o milagre de abrir os seus olhos para compreender essa verdade. Deus é por você, e se Deus é por você, quem é que vai ser contra você? Deus te justifica, e se Deus te justifica, quem é que vai ser macho o suficiente para levantar qualquer acusação contra você? Deus entregou seu Filho para morrer por você, para te livrar de toda condenação, e se Ele fez tudo isso, quem é que vai te condenar? Quem é que vai te acusar? Nada, ninguém, porque Deus é por você, e nele você é mais que vencedor. Por isso, neste momento, eu também quero convidar você a cantar essa música tão especial, que nós precisamos relembrar nessa tarde, que diz assim, ó: não temas, eu sou contigo. Essa música é como se fosse Deus falando para nós aqui nessa tarde. Vamos cantar juntos então, e lembrar que o nosso Deus é por nós. Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo: não temas, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço. Veja só. Eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Não temas, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te ajudo, eu te sustento, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Oh Jesus, que garantia maravilhosa, Senhor. É saber que o Senhor é por nós. É por isso que nós não precisamos temer, Senhor. Nós podemos permanecer firmes em Ti, confiando que o Senhor luta ao nosso favor. Amém. E por fim, meus irmãos, em terceiro lugar, sabe por que nós somos mais que vencedores? Sabe por que você pode dizer eu sou mais que vencedor? Porque nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus. Nenhuma pessoa, nenhuma circunstância, nenhuma oposição, nada pode te separar. Nada pode te impedir de ser alvo do amor de Deus. A única circunstância que pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus se chama nada. E a única pessoa que pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus se chama ninguém. Mas talvez você questione: como é que pode ser verdade isso aí, pastor?
se eu continuo sofrendo? Se continua doendo aqui meu coração? Se o cenário continua bagunçado, como é que pode ser verdade isso daí? Sabe, meus irmãos, é verdade. Nessa vida nós vamos sofrer sim. O próprio Jesus disse que nesse mundo nós enfrentaríamos aflições, mas nós poderíamos ter bom ânimo, porque Ele venceu esse mundo. E nós sofremos, e continuaremos sofrendo nessa vida, porque nós vivemos num mundo caído, num mundo corrompido pelo pecado, onde há maldade. E ainda mais, a sua liberdade de escolher faz com que eu sofra, e vice-versa. A minha maldade, o meu pecado faz com que você sofra, e vice-versa. Mas veja só como Paulo, ele conclui o capítulo 8 de sua carta aos Romanos, no verso 35, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Nós vamos sofrer, é verdade. Nós vamos enfrentar tribulações, meus irmãos. Nós vamos enfrentar angústias, eu lamento dizer, mas nós vamos ser perseguidos. Nós vamos passar por fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós já somos mais que vencedores, meus irmãos. Aqui Paulo, ele vem, ele já conta o último capítulo da história. Sabe quando a gente vai assistir um filme e vem alguém que já assistiu o filme e vem e conta o final, estraga o final da história? Paulo faz mais ou menos isso aqui. Porque mesmo em meio a todos esses sofrimentos que nós estamos enfrentando, o final já está escrito, meus irmãos. E no final está escrito que nós somos mais que vencedores. O que vem para nos destruir, na verdade, contribui para nos tornar mais parecidos com Jesus. E nele nós somos mais que vencedores. Ou também é igual quando a gente vai assistir um filme pela segunda vez. Talvez você já teve essa experiência. A gente fica torcendo para a coisa mudar. Mas sabe quando a gente assiste um filme que o final é feliz? E está naquele momento mais tenso do filme? A vontade que a gente sente é de entrar dentro daquela tela e falar ali pro artista, falar assim, pro personagem, fica tranquilo, que vai parecer que vai dar tudo errado, parece que vai explodir a bomba, vai matar todo mundo, mas fica tranquilo, no final vai dar tudo certo, porque eu já vi o último capítulo. Por isso, calma, meus irmãos, calma, porque vai dar tudo certo, porque a vitória final é nossa. Então não haverá mais choro, então não haverá mais lágrimas. O último capítulo já está escrito, e está escrito, lá no último capítulo está escrito que em Jesus você é mais que vencedor. Diante disso, veja só como o apóstolo Paulo, ele conclui nos versos 38 e 39. Eu peço que você leia comigo esses dois versículos como um brado de vitória. Vamos ler juntos? Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso, meu irmão, que você pode nomear então o teu problema, porque ele não pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas pastor, pera lá, o médico disse para mim que não tem cura essa enfermidade, mas meu irmão, essa doença não pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas pastor, alguém que eu tanto amo morreu, alguém que eu tanto amo, Senhor, o pastor faleceu, e agora? Essa perda não pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Está doendo, pastor, eu não estou aguentando, está difícil demais, mas essa dor não pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Vai sofrer, meu irmão, você vai sofrer, vai doer, mas o final já está escrito: em Jesus nós somos mais que vencedores. Por isso, quando essas adversidades se levantarem, você pode se levantar ainda e gritar ainda mais alto: em Jesus eu sou mais que vencedor. Por isso você pode dizer nessa tarde, meu irmão: ei Satanás,
Ei, adversários, o último capítulo já está escrito. Ei, doença, ei, luto, ei, tristezas dessa vida, o último capítulo já está escrito. Ansiedade, depressão, luto, medo, morte, escuta aqui, o último capítulo já está escrito. E no último capítulo está escrito que em Jesus eu sou mais que vencedor. E é por isso, meu irmão e minha irmã, que nessa tarde nada pode te separar do amor de Deus que está revelado em seu Filho Jesus. Muitos de vocês conhecem aquele autor Gary Chapman. Ele ficou muito famoso por escrever aquele livro As 5 Linguagens do Amor. Um livro muito bom que eu recomendo que você leia. Mas ele conta que quando ele era criança, ele estava brincando aos pés da sua mãe. E a sua mãe, ela estava no sofá sentada bordando. E ele, criança, aos pés da sua mãe, ele olhou para cima e viu aquilo que a mãe estava fazendo, aquele bordado. E muitos de vocês aqui sabem bem como é o bordado na parte de trás. E ele olhou e falou assim: credo, mãe, mas que coisa horrível que a senhora está fazendo. As linhas todas desencontradas, não dá para entender nada. O que é essa coisa feia que a senhora está fazendo? E a mãe então pacientemente pegou aquele menininho, colocou sobre o colo, e ele ficou encantado quando ele viu a parte da frente do bordado, porque ali ele viu um pedaço de arte tão lindo, harmonioso. Ele compreendeu o desenho, com as cores, com o capricho dos detalhes daquele bordado que aquela mãe estava fazendo. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, às vezes nós somos como essa criança, olhando para a nossa vida do lado avesso, olhando para a nossa vida, para o bordado da vida pelo lado contrário. Nada faz sentido, não dá para entender. Mas no capítulo final, meus irmãos, no último dia, Deus vai nos colocar no seu colo e Ele vai mostrar o bordado da nossa vida de cima para baixo. E então nós vamos entender que Ele sempre esteve trabalhando para que todas as coisas cooperassem para o nosso bem. E aí então nós vamos entender que Ele sempre foi por nós, que Ele nunca trabalhou contra nós, mas Ele sempre foi por nós. E aí nós vamos então comprovar que nada pôde nos separar do seu eterno amor, porque em Jesus nós somos mais que vencedores. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu tenho certeza aqui que nessa tarde existem pessoas que estavam desanimadas, desacreditando, pensando em desistir. É muito problema, é muita dor, é muita dificuldade. Mas que nessa tarde o Espírito Santo abra o teu entendimento para que você veja que Deus está usando isso tudo para você ser uma pessoa mais parecida com Ele. Ele está moldando o teu caráter. Ele está usando as fornalhas da vida para trabalhar você e tornar você uma pessoa mais que vencedora. Ele está agindo por você e não contra você. E Ele está dizendo que nada pode te separar do seu amor. A presença dEle vai com você, o amor dEle vai com você. Não vai faltar amor, não vai faltar da bondade dEle, não vai faltar da fidelidade dEle, mas todos os dias da sua vida, elas o acompanharão até o fim. Senhor Jesus, eu coloco essas pessoas diante do teu altar, Pai, com as suas crises, com as suas dúvidas, com os seus problemas. Que essa palavra, ó Deus, que esse lembrete que o apóstolo Paulo nos traz na tua palavra gere vida no nosso coração. Nos faça, ó Deus, nos tornar mais que vencedores, otimistas diante de tantas lutas e adversidades. Ó Deus, e nessa tarde nós declaramos: nada pode nos separar do teu amor, e nós prevaleceremos como povo vitorioso que nós somos, porque o último capítulo já está escrito, e lá está escrito que nós somos mais que vencedores. Missionária Central de Maringá.